relaxante. E aceitar sair, gente, de Pederneiras. Tem gente que no frio não sai de Garaçu para vir aqui, não sai da Barra para vir aqui. Eu vou começar a oferecer churrasco e cerveja. Aí marca toda semana. Aí pode ser toda semana. Então agora, por exemplo, a pessoa sair de lá, né? E ainda teve, eu disse que William, por favor, avise que se não puder vir por causa dos problemas que nós vivemos esses dias, não, mas ele disse que viria. E é com muita alegria e gratidão que a gente te recebe. Não vou falar de você porque eu vou ter que inventar, então, mas eu gostaria muito que você mesmo se apresentasse, Alexandre, né? Você apresentasse todo mundo. Claro. E quando chegou aqui, a casa é sua também. Obrigado. Tá bom? Fique à vontade. Gente, só um minutinho, já vou me apresentar só para acabar de colocar, porque a gente colocar o projeto. Vou só colocar aqui. E enquanto isso, nós vamos ficando em silêncio, tá? Serenando os nossos corações, se possível, né? Silenciando mesmo, para que a gente possa estar pronto para as bênçãos que estão sendo trazidas para nós na noite de hoje. Sempre, sempre alimentando o sentimento da alegria e da gratidão por estarmos num lugar de tanta luz, de tanto amparo divino. Não podemos esquecer dos nossos mentores particulares, dos mentores da casa, que trabalham incessantemente para que esta casa de luz continue aberta. E todos, com o consentimento de Deus nosso Pai, e sob a proteção de Jesus, o grande mestre. Então, enquanto ele vai se preparando, nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e assim seja, graças a Deus. Dá para enxergar aí, gente? Precisará aumentar um pouquinho. Dá, né? Se quiser, como que eles normalmente põem livro, é isso? Pode pôr o livro e fazer. Melhor a altura. Não, se vocês acham. 8 deu frente. Aí você tem que cair. Quem está no fundo consegue ver a preocupação, é lá no fundo quem está. Se precisar, a gente. Vem mais para perto. Ele não vai fazer prova. Não precisa ficar escondido. Dá, você está fazendo para ver. Você quer tudo, tá bom? Aline, só o microfone aqui. Tá bom. Tá bom? Dá para ir aí? Você vai. Melhor deixar solto. Senão eu não consigo andar. Pode pôr por fora, né? Pode, só pega o pininho aqui. Gente, boa noite de novo. Desculpa o atraso. Bom, nós somos de Pederneiras. A Ana, minha esposa, a Aline, minha filha, a Mônica, a namorada dela. É um prazer muito grande estar aqui. O William que me convidou, eu estava comentando com vocês. Eu acho que, na verdade, a gente se conheceu em Jaú, no Verdade de Luz. E aí ele fez o convite e a gente acabou... Na verdade, a gente estava conversando isso no carro. As quartas-feiras é uma data complicada porque a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos. Então, na verdade, quando eu aceitei, eu nem sabia que era uma quarta-feira. Mas aí, por isso que a gente, até justificar, por isso que a gente está fazendo a transmissão, porque às terças que nós temos palestra pública lá e às quartas a gente faz a transmissão via a página do Facebook. Aliás, é uma dica super interessante, tem sido um resultado super bacana para a gente. Tem tido uma procura muito grande e nos surpreendeu muito, principalmente em relação ao estudo.
A gente achou que o estudo não fosse ter o interesse e foi ao contrário. Palestra tem muita gente que acaba participando e tal, mas no estudo a gente surpreendeu muito. Muita gente procurando, muita gente querendo saber, muita gente acompanhando praticamente toda semana. A gente percebe depois pelos comentários e tal, muita gente são as mesmas que estão participando do estudo. É uma coisa que vale a pena. E, aliás, para divulgar, aqui a gente não comentou, né? Nós somos Amigos do Bem de Pederneiras, tem a página no Facebook, tem no YouTube. Então, todas as palestras públicas, todos os estudos de quarta-feira estão lá na página disponível. Tá? O assunto, eu comentei com o William também, a gente tinha sugerido, ele viu uma palestra que a gente fez em Jaú sobre fé, e ele falou para repetir e tal. Eu falei, tá, depois a gente faz uma outra vez e tal. Mas eu acho que é um assunto que a gente passa muito por cima e que a gente tem constantemente uma ligação com ele. A parte de reencarnação, eu acho que é básica para a gente falar sobre doutrina espírita e tentar entender um pouquinho. E laço familiar, eu acho que ninguém tem problema de família, provavelmente, é um assunto que acaba sendo de grande utilidade para todo mundo. E quando a gente consegue entender uma coisa relacionada à outra, fica muito mais fácil, em muitos dos casos, ou muita coisa que a gente tem como dúvida ou como questionamento, a gente consegue, talvez, para muita gente, a gente consegue identificar o que a gente está passando ou o que a gente está vivendo em relação à reencarnação e aos laços familiares. A palestra, não sei se alguém já fez assim, eu gosto muito, que eu acho que é uma coisa que a gente percebeu que agrada mais, mesmo porque com essa voz linda, 1 hora falando não dá. Então, normalmente eu uso alguns vídeos com música, alguma coisa relacionada e tal. Se estiver muito alto, a gente vai dar uma diminuída aqui. Tá? Se funcionar, seria ótimo. Mas vai. Bom, eu vou virando aqui, gente. Não vai, não. Bom, vamos lá. Vamos começar por definição. Reencarnação significa a volta do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, sem qualquer espécie de ligação com o antigo. Usa-se também o termo paligenésia, proveniente das duas palavras gregas, palim, de novo, gênesis, nascimento. Então essa é só a definição de dicionário, tá? Isso daí é o que a gente tem por definição lá. E tem algumas músicas que eu sempre comento, ou a gente acaba usando alguma coisa de MPB que serve para o tema, e a gente estava conversando também isso no carro. Tem muita coisa legal já da doutrina espírita com música, principalmente relacionada aos temas de estudo ou de trabalho. E vale a pena prestar atenção, que às vezes acaba ajudando bastante, principalmente em alguns conceitos. Não vai mesmo.
vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Que foi. Aí nós vamos para a definição e explicação, já voltando para dentro da doutrina, tá? Reencarnação é a chave de muitos mistérios, a solução de muitos problemas que sempre afligiram a humanidade, a resposta para os porquês da existência. Ela, além de revelar a natureza do destino dos homens, mostra a razão das desigualdades entre os seres humanos, apresentando assim Deus como um Pai infinitamente bondoso, justo e imparcial, deixando cada um escolher seu caminho. E aí, se a gente fosse continuar ali apresentando Deus como Pai infinitamente bom, justo, imparcial, e a gente fosse continuar lá na definição dos atributos no Livro dos Espíritos, a gente ia colocar onipotente, onipresente e todas as outras coisas. E se eu não acreditar na reencarnação, pelo menos a metade dos atributos estão descartados. Não sei se todos concordam ou não, mas justo eu já descarto. Porque se eu tenho uma oportunidade só e falível do jeito que a gente não vou conseguir cumprir e chegar à perfeição em uma existência só. Imparcial, sem chance. Fez o perfeito e fez eu estragadinho do jeito que eu sou. Não é possível, não foi justo, não foi parcial. E entra todas as outras. O onipresente, o onipotente, se eu sabia de tudo, eu sabia que você ia dar errado, como é que eu julgo? Que medida, que régua que eu uso para fazer um julgamento em relação a uma coisa que eu criei? Então, se ele me criou errado, a responsabilidade é de quem? De quem fez ou minha que não soube cumprir? Ah, não, claro que foi sua. Tá bom, mas ele não sabia que eu ia dar errado? Se ele sabia que eu sabia que ia dar errado, isso nós estamos falando de uma existência só, né? Isso só para justificar em relação à obrigatoriedade ou o levar o nosso raciocínio lógico a acreditar na reencarnação. E vem um problema sério que a gente vem lá de trás e que ainda insiste em algumas, e principalmente, de novo, né, não é uma crítica à Igreja Católica, porque são os dogmas que eles acreditam e têm que acreditar e representam e continuam insistindo, que é a reencarnação e a ressurreição. Essa é uma discussão que tem todo tipo de palestra, você já deve ter ouvido. Ah, não, na Bíblia fala em reencarnação. Não, na Bíblia está escrito ressurreição. Não, na Bíblia sempre tem 5, 6, 12, 15 casos que fala abertamente de reencarnação. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia em reencarnação, fala em ressurreição. E realmente, na Bíblia fala ressurreição, porque a palavra reencarnação nós não tínhamos ainda. Tá? Mas aí nós vamos discutir algumas coisas que deixam claro a diferença de uma para outra.
Confusão entre o conceito de ressurreição e de reencarnação é porque os judeus tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Por isso a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver sem se inteirarem com precisão da maneira pelo qual o fato podia ocorrer. Eles designavam por ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Então, a ideia era a mesma, da continuidade dessa alma, e aí se não quer usar espírito, vamos usar alma, para usar a mesma terminologia, mas era o mesmo princípio, certo? Ressurreição, segundo a ideia vulgar, é rejeitada pela ciência. Se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia sua reunião em determinado tempo. Mas as coisas não se passam assim, uma vez que os elementos desses corpos já estão dispersos e consumidos. Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição, senão como figura simbolizando o fenômeno da encarnação. E aí, de novo, nós não estamos em momento algum preocupados em questionar o que é só aquela ou aquela outra crença, religião, doutrina, qualquer coisa, acredite ou não. Aqui nós estamos falando de ciência. A ressurreição, para algumas crenças, o que é? É a retomada do corpo físico. É isso? Deus vai vir julgar todo mundo, volto com meu corpo físico, minha matéria, e isso é ressurreição. Ressurreição da carne. Eu morri, me enterraram, virou aquele saquinho de lixo que fica lá no cantinho do caixão, quando vai trocar lá, alguém já viu como é que é. É um tantinho de osso de pó desse tamanho, isso que eu viro, matéria. E a ressurreição me diz que isso, num determinado momento, vai ser retomado e vai me dar de novo o meu corpo físico. Cientificamente, impossível. Pronto. Para Deus é possível. Claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que seria possível ele fazer. Mas me dá uma razão para essa atitude. Por que eu faria isso? Por que eu iria contra as leis naturais? Existem leis, e a maioria, pelo que eu entendi, nós temos as leis naturais, que nós chamamos de divinas, ou que são naturais. Por que eu romperia com essa lei num determinado momento por capricho? Deus seria caprichoso? Não, as leis existem, mas nesse determinado ponto eu vou descumprir, porque eu sou Deus, eu sou o cara, então eu pode. Então ele poderia, mas qual a razão de ser? Por que eu mudaria uma lei? Por que eu iria contra uma lei que é uma lei divina, que eu criei? Como que eu transgrido? Por que eu mudaria o que está designado por mim? O princípio da reencarnação funda-se a seu turno sobre a justiça divina e a revelação. Dessa forma, a lei da reencarnação elucida todas as anomalias e faz-nos compreender que Deus deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento. E para isso, Deus, na sua infinita bondade, permite-nos encarnar tantas quantas forem necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual, utilizando-se deste e de outros orbes disseminados no espaço, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, essa é a segunda parte, que a gente começou a falar da bondade divina, de justiça e tudo mais. A reencarnação me dá a justificativa, e aí sim, um pai extremamente amoroso, extremamente preocupado com o filho. Por quê? Eu te dou quantas chances forem necessárias. Ou nós não ouvimos, em qualquer crença que nós tivermos, alguém dizer que não ia perder nenhuma ovelha. Isso foi dito? Nós acreditamos e divulgamos isso, não só aqui dentro da doutrina, como na maioria das outras crenças e religiões. Quando ele disse nenhuma, colocou vírgula, parênteses, entre aspas, todas mais, aquelas ali não.
Ó, todos, mas não é bem todos. Não. Ele falou que ele salvaria todos e não perderia nenhuma. Nenhuma é nenhuma. Se nós divulgamos e dizemos acreditar que ele disse isso, como é que eu posso imaginar que ele vai perder uma? Não posso, não tem como eu acreditar nesse Deus que a gente diz acreditar e acreditar de que ele pode, simplesmente num momento de ira ou de ciúme ou de vaidade, eu não sirvo e eu vou pro inferno, sei lá o nome que cada um usa, vou para o inferno, eu vou queimar no mármore, sei lá o que eu vou fazer. Não cabe. Essa ideia não consegue se juntar à ideia desse Deus que a gente diz acreditar. E nenhuma das crenças, né? Todas elas dizem a mesma coisa a respeito de Deus. Que ele é bondoso e tal. Venderam uma ideia para a gente de um Deus vingativo, punitivo e tal. Mas, ao mesmo tempo, todos falam a mesma coisa. E todos chamam de pai, de bondoso, de generoso e tudo mais. Objetivos da encarnação. Isso é extremamente importante para a gente entender. Bom, primeiro, expiação, né? Que a maioria provavelmente estão, eu pelo menos, certeza. Expiar significa remir, resgatar, pagar. A expiação, em sentido restrito, consiste em um homem sofrer aquilo que fez aos outros sofrerem, abrangendo sofrimentos físicos e morais, seja na vida corpórea, seja na vida espiritual. Lembra lá do prova e expiação? Como nós estamos em prova e expiação, nós estamos encaixados nessas duas próximas passagens aí. E outra coisa importante, né, para a gente também não sofrer aquilo que fez os outros sofrerem, extremamente importante a gente não levar isso também ao pé da letra. Porque senão nós vamos virar lá no dente por dente, olho por olho, na lei do talião lá. Não, na verdade isso a gente sempre discute. Quer dizer, eu preciso aprender que aquilo que eu fiz para o outro não é para ser feito. Não gostaria que fosse feito para mim. Então eu aprendi, não necessariamente eu preciso passar pela mesma situação. Senão nós vamos entrar naquela bola, né, que a gente sempre comenta nos estudos. Se eu matei alguém e eu preciso morrer para aprender, o outro tem que matar para ver, nós vamos ficar num círculo e nenhum dos dois vai sair do mesmo lugar, né? Então, na verdade, o objetivo da expiação, fazer o outro, aquilo que fez os outros sofrerem, é eu aprender que aquilo que eu fiz o outro sofrer não é mais para ser feito. A partir do momento que eu aprendi, eu não tenho mais que expiar. Eu aprendi a lição. Uma vez aprendida, está resolvido o meu problema. Prova, que a maioria dos casos nossos, né, na situação que nós estamos hoje na Terra, sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito. A prova, às vezes, confunde-se com expiação, mas nem todo sofrimento é indício de uma determinada falha. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre uma expiação. A maioria de nós, provavelmente, tomara, né, que a gente esteja como prova. Aí a grande maioria deve se encaixar nesse. Missão. Uma tarefa a ser cumprida pelo espírito encarnado. Em sentido particular, cada espírito desempenha tarefas especiais numa ou noutra encarnação, neste ou naquele mundo. Assim a missão dos pais, dos filhos, dos políticos, etc. Nossa, política é dura. Dessas três, gente, assim, para a gente ter uma ideia, como a gente sempre fala, e a gente cansa, e às vezes a gente repete, sem se preocupar realmente com o que é, nós vivemos num mundo de expiação e prova, de prova e expiação. Então, nós estamos dentro daquilo ali. Quer dizer, o que nós estamos fazendo hoje nessa existência, provavelmente se encaixa nas duas ali, com uma minoria em missão. E aí eu sempre faço uma pergunta super interessante, que eu acho muito engraçado, porque a gente sempre confunde. Quem que a gente poderia dar exemplo de missão que nós conhecemos? Não vale Chico Xavier, não vale São Francisco, não vale esses daí. Napoleão veio como expiação, prova ou missão? Chute.
Ele veio como missão. E estava indo bem. Aqui na brincadeira lá era do coisa, né? Do Zorro, do mais antigo. Na hora do 10, eu pisei na bola. Mas era missão. E estava indo super bem. Lembra do movimento todo que aconteceu para chegar. E eu falhei. Vou voltar numa próxima oportunidade em que situação? Provavelmente. Provavelmente como expiação. Por quê? Porque eu me propus, estava tudo certo, eu encaminhei a encarnação para cumprir determinada situação, fiz um estrago geral. Volto em que situação? Na mesma que eu tinha? Com os benefícios que eu tinha? Não, provavelmente eu vou voltar com expiação. Castigo? Não, filho. Oportunidade de se aprender. Olha a bobagem que você fez lá atrás. Você imaginou se eu te der o poder de novo? O estrago que você vai fazer daqui para frente? Sabendo de tudo isso? Cooperação na obra do Criador. Através do trabalho, os homens colaboram com os demais espíritos na obra da criação. Nesse quarto item aqui, quem que se encaixaria desses 3 de cima lá? Algum chute de novo? Todos, gente. Nós estamos aqui de novo. Nós estamos aqui colaborando com a obra divina, o tempo todo. Tá certo que a gente faz mais bobagem do que acerta. Mas o tempo todo, os 3 que estão lá em cima estão participando disso daqui. Nós somos responsáveis. É que nós não tomamos conta ainda da capacidade que nós temos ou do comprometimento que a gente poderia ter em relação a isso. Mas não sei se vocês... O atendimento fraterno, você quer mais do que colaboração com a obra do Criador? Educação infantil, atendimento à grávida, cesta básica, ouvir um amigo, nós estamos cooperando com a obra do Criador. Então todos estamos nesse também. Ajudar a desenvolver a inteligência. A necessidade de progresso impele o espírito à pesquisa científica. Com isso, a sua inteligência se desenvolve e sua moral se depura. É assim que o homem passa do selvagem ao civilizado. Aí se encaixa todo mundo também? Sim, né? Desde que eu queira, desde que eu dê o passo, desde que eu mude a minha passada, o meu objetivo, eu vou me encaixar no quinto também. E aí tem um exemplo para quem... E eu ponho de propósito esse vídeo. Das 3 primeiras lá, prova, expiação e missão, Chico se encaixa em qual? Só missão? Será? Tudo que ele passou foi por missão só. Gente, a primeira coisa que nós precisamos aprender e raciocinar, se nós estamos em prova e expiação, e ele viveu nessa situação, esquece o que nós criamos em algumas situações, de endeusar determinadas situações. Passou por todos os passos que nós passamos. Se nós falamos isso, enchemos a boca para falar disso, quando a gente vai falar para os outros de Jesus, Jesus não passou por todas as etapas? Não passou por prova e expiação, não passou por regeneração, não passou por mundo. Mesma coisa. Nós não podemos tirar, começar a excluir, porque senão nós vamos começar a virar igreja, né? Nós vamos começar a pendurar quadro de santo, fazer imagem, para começar a rezar no pé. Mas ele se encaixa, provavelmente passou por situações complicadíssimas. Graças a Deus que existem pessoas maravilhosas como Nando Cordel para fazer músicas tão lindas como essa. Irmão Chico, se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinham as coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria
caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados o amor, caluniados o perdão, quando traído usou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados o amor, caluniados o perdão, quando traído usou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Alguém já foi lá visitar a casa dele, no centro? Então vão. Já foi? Foi na casa e foi no centro, lá na casa da prece? Até ia comentar, não ia fazer esse comentário, mas eu sempre faço esse comentário. E a primeira vez que a gente foi, nós fomos algumas vezes, a primeira vez que a gente foi, e aí quer saber, né? Como é que era? Todo mundo, mas trabalhou com ele? Não, tudo umas senhoras, um senhorzinho, super alto astral, muito bacana e tal, mas como é que era, né? Como é que era trabalhar? Aí um contou isso, um contou aquilo. Aí tinha um senhorzinho que ficava fazendo piada o tempo inteiro na porta. Eu falei, seu Netinho, qual que é a lembrança que o senhor tem do Chico, que o senhor não tira da cabeça, né? Ele vai fazer a psicografia de alguma carta de mãe e tal. Eu falei, não, uma coisa que não me sai da cabeça, que ele sempre fez a vida inteira, é que aonde ele tivesse, ele sempre estava de paletó, e ele punha a mão dentro do bolso e abraçava a pessoa e dava de mão fechada alguma coisa para a pessoa, e a gente nunca soube, e ele nunca contou o quanto que ele dava, o que ele tinha dado, qual a quantia, o que ele tinha feito para aquela pessoa que ele tinha. Quer dizer, essa é a lembrança que o cara tem do Chico, quer dizer, que o cara tirava do bolso dele e dava para alguém sem, simplesmente ninguém sabia o que ele tinha dado, o quanto que ele tinha dado, se era pouco, se era muito, o que era. Justiça da reencarnação, para a gente entrar em laços familiares, que a gente acabou conversando bastante, né? A justiça de Deus se manifesta na reencarnação, pois é através dela que os espíritos tendem à perfeição. Deus lhe faculta esse meio para alcançá-la, proporcionando-nos as provas da vida corporal. Aí, aquilo que a gente começou lá falando, isso é extremamente justo. Eu não aprendi, lembra que aí tem a justiça e o raciocínio lógico, eu fui criado exatamente igual a todo mundo, simples e ignorante, vou chegar à perfeição. Esse caminho todo mundo vai percorrer. A velocidade que eu vou fazer esse trajeto, problema meu. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com ninguém. Responsabilidade minha, exclusivamente minha. E a pressa também. Se eu não tiver pressa, eu fico o tempo que eu achar necessário até alguém me empurrar. Doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia de justiça de Deus
com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os Espíritos ensinam. De novo, só para a gente complementar, se não for assim, volta naquela história. E a gente tem, é natural, o assassino que tem uma oportunidade só, ele vai ter como arrumar isso? Eu consigo arrumar? Consigo ajeitar um assassinato? Que foi responsabilidade minha? Não vai dar tempo. Em uma experiência não vai. Ainda mais com o sistema prisional que nós temos no Brasil, que é extremamente, né, Vicente que é advogado, extremamente regenerativo, né, educacional, funciona, quer dizer... Claro que eu não vou ter chance, gente. E aí, que não teria justiça nenhuma. Ah, não, mas aí volta naquela história, mas isso foi culpa dele, ele que tomou esse rumo. Tudo bem, e nós não cometemos erro nenhum. É que nós estamos falando dos extremos, né? Mas se a gente entrar naquela lista lá dos pecados, o que pode, o que não pode e tal, alguém, não precisa levantar a mão, alguém estaria no céu sem nenhum pecado, lembra que não pode ter nenhum. Nenhumzinho não rola. Ah, mas tem a oportunidade de pedir perdão a hora que eu vou morrer. Aí que não tá, aí acaba de vez com a tal da justiça divina. Eu faço o que eu quero a minha vida inteira e não, meu amigo, eu na cama, para morrer, eu peço perdão até do que eu não fiz. Eu peço para me perdoar até das coisas que eu não fiz. Eu juro que fui eu, vai ter perdão e eu vou para o céu. Tem justiça? Eu cometi erro a minha vida inteira e sou absolvido pelo simples fato de eu pedir perdão. Eu não tenho que reparar o que eu fiz, eu não tenho que aprender que não é para você não fazer mais isso. Não vou contar a história do meu avô. Limite de encarnação. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se estende, por isso, o envoltório e constitui o corpo do espírito, já que a materialidade nesse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Nesse sentido, o limite máximo seria a completa depuração do espírito, quando o espírito estaria totalmente diáfano, sutil. Mas mesmo assim há trabalho a realizar, por podem vir missões para ajudar os outros a progredirem. Então essa é uma pergunta que constantemente acaba saindo nos estudos. Então tem uma quantidade limite de encarnação? Tem um número X, eu preciso cumprir 350 encarnações e eu sou espírito puro? Existe essa quantidade? E aí, no Evangelho, claro que não, no Livro dos Espíritos, mais claro ainda que não. Por quê? Porque nós falamos agora há pouquinho, vai depender de mim. A prece é minha, quantas forem necessárias, serão me dadas oportunidades. Então tem quantidade X, para chegar de mundo primitivo para prova e expiação, só você tem 15 encarnações para fazer, senão o quê? Senão vai ter 16, 17, 18, 19, quantas forem necessárias. Qual que é a diferença? A hora que eu estaciono muito tempo por minha opção, vem o que nós normalmente estamos vivendo, que são as compulsórias, para quê? Para tentar adiantar um pouquinho meu passo, né? Eu agilizo um pouquinho o processo, porque senão nós vamos ficar estacionados o tempo inteiro. E vamos entrar em laços familiares, que eu acho que pode passar rapidinho, porque eu acredito que ninguém tenha problema nenhum dentro de casa, com família, irmão, irmã, sogra, vizinha. O que significa para nós humanos a família? E aí vem uma definição do Emmanuel, através do Chico. Família é abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificante, onde se lapidam caracteres, laboratório superior em que se caldeiam sentimentos, estruturam-se aspirações, refinam-se ideias, transformam-se mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de trabalhos edificantes. A família é, pois, o mais prodigioso educandário do progresso humano. Linda essa definição de Emmanuel, né? Todo mundo vive isso em casa.
Não, a parte romântica não, mas todo o resto sim, né? Oficina onde se lapida, é que na verdade floreou, ficou lindo escrito, né? Mas oficina santificante onde se lapidam caracteres, laboratório superior que escadeiam os sentimentos, estruturam-se aspirações, refinam-se ideias, transformam-se mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de trabalhos edificantes. Essa é a parte mais importante. E a parte mais importante é a parte provavelmente que a maioria está. Nós sempre criamos a ideia, mesmo nós espíritas, de que a gente sempre vai reencarnar ou vai ter contato com os afins. E a gente esquece que os afins são os afins bonzinhos e os afins ruinzinhos. Normalmente, quem está junto são os afins ruinzinhos. Por quê? É com quem eu tenho que me acertar. Os bonzinhos já acertou. Concorda? Quer dizer, o que nós temos, o que nós hoje nos sentimos extremamente bem dentro do seio familiar, está resolvido provavelmente. Se tinha alguma coisa para resolver, resolveu agora ou já veio resolvida. Pelo menos bem encaminhada. Agora, o que a maioria de todas as dificuldades que nós temos dentro do seio familiar, quem são? São estranhos que vieram para acompanhar? Pegou lá, sorteou e mandou a casca de ferida para casa? Não, também são afins. Isso que a gente só fala do afim, quando a gente fala em afim, a gente só relaciona com o bom, né? Que é o que a gente imagina na nossa família. Ah, o meu irmão é afim, porque a gente se dá super bem e tal. Não sei, esse afim pode ter sido um desafeto extremamente grande. E de novo, né? Não generalizando, os maiores desafetos estão aonde? Como filhos, como netos, mãe, pai e assim por diante. Por quê? Castigo? Não. Qual é a maneira mais fácil, ou pelo menos mais produtiva de eu fazer ou aprender a amar alguém? Não tem lá a frase do Chico, que só a mãe arromba a porta do céu e tudo mais? O que eu faço? Meu desafeto, se eu colocar como filho, qual é a probabilidade de eu rejeitar? Embora nós temos vários casos, né? Mas muito menor do que se eu vier como irmão, como um parente, como um vizinho. É essa a possibilidade. Então, e essa também é uma música que fala de laço familiar. É legal que ela também tem uma parte doutrinária. Você não precisa não, só chupar a barra. Talvez bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso. Eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é um lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é um lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso. Eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é um lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar.
lá no Consolador, os laços de parentesco são destruídos pela reencarnação? Esse é um questionamento extremamente natural que a gente ouve de outras crenças, de outras religiões. Porque o que eles dizem? Quer dizer, mas então se eu vou ter várias mães, vários pais, vários irmãos, qual é o vínculo afetivo que eu tenho com esse pai ou com essa mãe? Esse é um questionamento extremamente pertinente, né? Se eu tenho uma mãe só, eu vou sempre fazer a minha oração para minha mãe que desencarnou. Então, o questionamento, eu sempre ouvi muito isso, é exatamente isso. Quer dizer, os laços parentescos são destruídos pela reencarnação por conta desse questionamento, que é, para mim, extremamente interessante. E a resposta do Emmanuel. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e apertados. O princípio oposto é o que destrói. E a gente vai continuar para tentar justificar. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinação. Essa palavra é importante para a gente. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, mundo espiritual, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, encarnados. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência terão dado mais um passo na senda da perfeição. O que ele está falando? Eu fui filho... vamos pegar irmão, para a gente não pegar pai e mãe, que fica muito forte. Ou vamos diminuir o vínculo para amigo. Eu tenho uma amizade muito forte com determinada pessoa, que se transforma muitas vezes num irmão, às vezes mais próximo do que um irmão de sangue. Isso se desfaz com o desencarne, com a morte? A justificativa de Emmanuel é perfeita. Claro que não. E se a gente pensar em uma existência só, a probabilidade seria muito pequena. Por quê? Porque se nós vamos pensar em famílias desencarnando e se encontrando e convivendo de novo em grupos familiares, a hora que se eu fosse julgado e fosse ser salvo, que não ia rolar, e fosse para o céu e encontrar os meus familiares, eu provavelmente não teria vínculo a minha preocupação não seria ter vínculo com o Vicente, que era meu amigo encarnado. Por quê? Porque o Vicente também vai estar procurando a família dele. Vão continuar sendo núcleos extremamente específicos. Isso é a ideia que a gente tem no mundo material. Ou não, ou a gente não defende o primeiro dente de casa com unha e dente. Ou nós defendemos o catador de lata que nego xinga no semáforo. Nós paramos e defendemos que nem nós defendemos um filho. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Mesma coisa que alguém brigar com meu filho, xingar o meu filho no semáforo, eu vou agir exatamente igual quando alguém xinga o cara que está catando rua, lata no semáforo pedindo dinheiro. Eu desço do carro, eu ameaço bater, tá? Igualzinho nós fazemos. Claro que não. E é essa a ideia que a gente carrega pensando em grupo familiar. O grupo familiar acaba abrangendo muito mais. E se a gente pensar em múltiplas existências, imagine a quantidade de espíritos afins que nós criamos. Nossa, mas então quer dizer que era esse o objetivo desde o começo, você amar todo mundo da mesma forma. Quanto mais experiências eu consigo que eu faça amar, mais eu estou cumprindo o objetivo que era o do desenvolvimento moral e aprender a amar o próximo. Esse objetivo é simples. Por quê? Porque senão eu vou amar uma mãe. Ou, vamos inverter, a mãe vai amar um filho. Incondicionalmente, como dizem as mães. Enquanto a lição era para amar incondicionalmente todos. Cada vez menos apegado à matéria, seu afeto é mais vivo. Por isso mesmo que mais purificado. Não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões,
Assim, eles poderiam percorrer um número limitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Eu aprendi a amar, eu vou levar isso para todas as outras existências. Também é uma musiquinha do Laço, essa é curtinha, que é bacana para usar com evangelização, inclusive, depois. Isso exclui necessariamente a pré-existência da alma. E as almas sendo criadas ao mesmo tempo em que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados alguma personagem ilustre. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. Isso é muito importante para a gente matar aquela história anterior, né? Se eu tivesse uma existência só, vamos diminuir o problema. Se o espírito é criado no momento do corpo e eu não tenho nenhum tipo de vínculo afetivo naquele momento que eu estou encarnando, eu amo meu pai e minha mãe? Amo ou não? E a mãe ama aquele filho que acabou de nascer? Agora apertou. Quero ver as mães responder. Eu amo aquele filho naquele momento que ele nasceu? Oi? Mas eu amo ele como você ama a sua filha hoje. Quantos anos sua filha tem? Ah, não tem filho? Então você. Quantos anos ela tem? 38. Você ama ela hoje com 38 anos igual quando ela acabou de nascer? Ama? Pergunta boa para as mães, vai. Não ama, não. Por que não ama, não? Vamos lá. Porque a gente ainda não tem aquele vínculo do dia a dia. Porque a gente não tem troca. Nós ainda estamos vivendo num planeta de prova e expiação de que ainda nós necessitamos demais da troca. Esse é o caso do que aconteceu comigo. Eu tenho uma filha de 42 anos. Quando ela nasceu, eu rejeitei ela. Eu falei, que menina feia. Conclusão, essa menina me deu trabalho até hoje. Mas esse é um exemplo ótimo, mas vamos fazer... Ela não desgruda de mim, eu não desgrudo dela, e a gente se bate de frente. Afins. Resolve nessa. Já resolve já para não ficar para a próxima. Já acelera o processo. Mas é um exemplo, esse é ótimo, mas tem um melhor ainda, gente. Se é o mesmo amor, então eu tiro essa criança de nasceu do berço e levo para o Amapá. Certo? E trago uma que estava no Amapá e coloco no lugar. Eu amo quem? Por quê? O amor não era imenso, o amor não era incondicional àquela criança que nasceu, mas ela foi para o Amapá e veio outra no lugar. Cadê o amor que era incondicional para aquela lá? Amor é convivência, nós só conseguimos amar o que nós sentimos. Eu não consigo ainda amar alguma coisa que eu não tenho noção do que é. E é nesse caso que ele está falando, principalmente em relação a isso. Quer dizer, pai e mãe, se tivessem contato com esse espírito só naquele momento do nascimento, o vínculo só vai ser criado dali para frente. Então aí esse exemplo é melhor ainda para ilustrar. Quer dizer, eu rejeitei, eu bato o tempo inteiro, mas eu não desgrudo. Ué, mas então não era para estar uma para cada canto? Se eu rejeitei, a outra briga, a outra fala, não sei o quê, e só conheceu na hora do berço, e você rejeitou, não era nem para olhar na cara. O meu cunhado também, a minha sogra também fala que ele nasceu feio pra caramba. Mas tem trauma até hoje, coitado. Mas é feio até hoje. Mas esse é o exemplo perfeito. Quer dizer, se eu não tivesse nenhum vínculo afetivo anterior de outras existências, esse vínculo seria desfeito com uma facilidade muito grande. Ele só existiria por convivência.
que não é o objetivo. O objetivo, qual que é lá no começo? Qual que é a lição? Não é amar todo mundo igual? Mas nós não estamos nesse patamar ainda. Vamos começar devagar, né? Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio anti-reencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperança de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos, não têm nunca certeza de que vão se rever. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. E aqui vai, para terminar isso, que é o exemplo que eu acho fantástico e que, aí de novo, nós vamos usar o exemplo das mães, na única existência, rotulado céu e inferno, paraíso, inferno, qualquer coisa que queiram chamar, alguém me diz, uma mãe normal, dentro do padrão da maioria, que vai viver eternamente feliz no céu, sabendo que o filho foi para o inferno. Alguém consegue me falar que isso seria? Eu vou viver a eternidade feliz no paraíso, com as arpinhas, enquanto meu filho, que era aquele amor incondicional, vai viver no inferno eterno. Tem algum sentido? Não pode ter. Eu não posso me convencer disso. Mesmo porque, senão, aí rompe de vez qualquer, que é o justificativo dos laços sem reencarnação, aí rompe de vez mesmo, né? Quer dizer, e mostra o quão egoísta eu sou. Quer dizer, eu me livrei, eu fui para o céu. Sei que se dane, né, filho? Você fez as bobagens que você fez? Conhece alguém que faz isso? Alguém já passou em porta de cadeia? Quem está lá? Mas o cara não fez um monte de bobagem? E o que ela faz? Gasta o dinheiro que tem, o que não tem, do vizinho, do primo, do tio, do não sei o quê, para tentar pagar o advogado para tirar de lá. Nossa, mas ele não fez um monte de bobagem? É a mesma situação. Aliás, com um agravante, né? Lá é para a eternidade. Afeição. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelo que os amam, sairão um dia do atoleiro que caíram. Com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição que fará valer a pena essa existência. O que é muito importante disso, para a gente finalizar, gente? Se eu não tiver mais uma chance, eu não consigo exercer e nem dar o direito do próximo, independente do quanto o próximo ele é meu, fazer com que eu aprenda a amar. Se eu tiver uma chance só, e nós estamos cansados de ver isso, e cometer um equívoco pequeno, grande ou muito sério, e eu não tiver chance de recomeço, e a gente usou o exemplo agora da cadeia, do sistema prisional no Brasil, a gente riu ao que fez esse comentário, por quê? Porque se eu não vou conseguir resgatar, eu perdi. E volta naquela frase lá de trás. Se nós tivermos a promessa de que ele não ia perder nenhuma das ovelhas, a reencarnação e o laço de família justifica o fato de eu estar o tempo todo tendo ajuda para conseguir dar um passinho para frente. Ou, na pior das hipóteses, estacionar e ter mais uma oportunidade de recomeço. Essa que eu falei do laços de nós. Pulei. Essa é curtinha das crianças.
fica com medo na hora que eu ameaço, vai. Unindo a todos a fé, vem apertar o laço, construir um nosso, na eterna viagem de laços e nós, família é rede, então, pega amigo no abraço, e aperte o laço da mão. Que é, marionete, entende? Se o fio não prende o seu coração, caçamba sem fio no poço, pode ser sinal de desgosto, ou então de libertação. Laço bom é aquele que prende sem nó, se dobra, se encontra, formando o fio da meada é a lição, desembaraça a visão, e laço um novo irmão. Vem apertar o laço, construir um laço, na eterna viagem de laços e nós, família é rede, então, pega amigo no abraço, e aperte o laço da mão. Juro que está terminando. Verdadeira família. Em resumo, só para a gente, e aí realmente é importante a gente terminar com esse conceito. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro depois da morte. O nada, segundo a doutrina materialista. Morri, acabou, virou pó até logo, eu tinha uma existência, não sei quem criou, o que aconteceu, geração espontânea, vivi, morri, acabou. Absorção do todo universal, panteísmo, certo? Desencarno, morro, isso é reabsorvido, reutilizado de alguma forma em outras existências. Conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja, certo? Continuo sendo eu depois que eu morri, só que eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. São essas duas alternativas. E a quarta, que eu acho que a gente se encaixa, conservação da individualidade, como na de cima, com progresso infinito, segundo a nossa doutrina. Continuo sendo eu mesmo. Isso é outra coisa extremamente importante para a gente lembrar, né? Que eu de vez em quando em enterro eu acho fantástico. Ai, vai descansar. Vai, tá enrolado a hora que ele descobrir. Ai, era um santo. O cara deve para todo mundo. Nossa, era um santo, todo mundo reza, conta piada e tal. E lembrando que nós continuamos exatamente a mesma coisa que era aqui. E aí está o grande segredo da reencarnação. Então, desencarnei, continuo sendo o mesmo espírito, com o mesmo aprendizado, com a mesma condição moral, principalmente, para tentar continuar e corrigir as bobagens que eu fiz aqui para trás. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, a possibilidade de se reverem, contanto que esteja no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. E é isso que constitui a verdadeira família. Vou deixar uma música para terminar. Essa música eu acho que vale a pena. Passei para o pessoal do grupo hoje, do grupo de estudo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela presença. Espero que não tenha sido tão chato. Vai
Obrigado, gente.